Então, com os profetas, a gente pode ver algumas personagens principais e os eventos também. O exílio é bem importante e bem pouco conhecido quando falar nas igrejas, mas é importante saber o exílio porque é o que acontece quando o povo de Deus não escuta. Então, o povo de Israel não ia obedecer, então aconteceu, tem consequências que tem. Mas mesmo assim, você pode ver que tem revelado sobre o homem, sempre pode ter esperança. Mesmo na punição, mesmo na perseguição, opressão e no arrependimento. E a gente vê também dentro dos profetas que o Messias está vindo e que vai ajudar um pouco. Ele ia ajudar, vai começar a ajudar. No caso de hoje, já está nos ajudando. Você pode ver aqui o que a gente vai cobrir nas narrativas dos escritos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, começando com Daniel, Daniel era levado cativo durante o exílio, então foi levado para a Babilônia. Para começar, então Nabucodonosor conquistou Jerusalém, levou até pessoas que tinham inteligência, eram bonitas, essas coisas, ele levou e quis usar dentro da administração do governo. Agora, Daniel durou por pelo menos três administradores ou governadores do reino da Babilônia. E depois foi para outra, se não me engano. Então, Daniel tem narrativa também, ele tem visões que você vai ver e você pode ver nas suas anotações e a página 45. Parte 1 é a narrativa, que você vai ver as histórias, tipo, com os amigos e a educação deles, como eles decidiram seguir a lei de Deus e Deus abençoou a eles. Teve o sonho de Nabucodonosor, a fornalha ardente, outro sonho, depois banquete de Belsázar, em que teve a queda de Babilônia, e depois com Dário, o rei Dário e a cova dos leões. Depois, parte 2 vai para as visões, que você pode ver algumas visões interessantes. Daniel é um livro de profecia sobre o final dos tempos. Então, profetizou sobre o Messias, a hora da chegada, até ele acertou a hora. Ele falou em semanas, em referência a semanas de exílio. E na hora certa, os muros de Jerusalém foram construídos de novo. E também o Messias veio no tempo em que Daniel falou que viria. E depois tem algo ainda no futuro, que seriam os 7 anos de julgamento, que chamamos de tribulação, que isso vai acontecer depois. E vamos para Esdras e Neemias, tem um versículo em Levítico que pode ler. Mas Esdras e Neemias fala sobre a restauração do povo de Deus ao retornar do exílio. Então, como Deus era soberano na volta, como ele providenciou o que precisava. Talvez estes dois livros, Esdras e Neemias, eram um livro, um único livro, quando foi escrito. Agora, Esdras, o foco é a reconstrução do templo. E Neemias
Eu vou para Neemias depois. Então, em Esdras, os capítulos 1 até 6 lidam com as paredes físicas do templo, e 7 a 10 fala sobre os preparativos espirituais. Então, Esdras era um líder espiritual, e Neemias era um líder que ia governar, mas ele focou na reconstrução das paredes de Jerusalém. Então, as paredes físicas e o final tratam sobre os preparativos espirituais. Até fala sobre Esdras e a presença dele, a importância dele. Fato interessante, Esdras, quando ensinou, ele ensinou sentado e o povo em pé. Só alguma coisa interessante. A gente não faz isso hoje em dia, né? Agora, a introdução. Um pouco sobre Neemias. É um livro de oração e um livro sobre liderança. Fiz um curso sobre Neemias bem forte, bem interessante sobre esses temas. Então, é um livro ótimo para estudar sobre liderança, mas também sobre oração. Crônicas, então, Crônicas segue mais ou menos Samuel e os reis, mas quando vê o livro cronologicamente é um dos últimos, e a ideia é que segue, dá um resumo à Bíblia, praticamente, a Bíblia hebraica. Então, é um resumo da história de Adão até a queda de Jerusalém. E concentra-se na linhagem messiânica do Messias. Então, você vê que a Bíblia ia terminar já com esse foco no Messias, que, claro, que é o certo. Então, depois da Bíblia do Antigo Testamento, tem 400 anos de pessoas esperando, olhando para a vinda do Messias.